Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. A chamada Lei de Cotas determina que toda empresa com mais de 100 funcionários deve destinar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência física. Para conscientizar as empresas aqui em Santa Catarina, o Ministério Público do Trabalho realiza, durante toda a próxima semana, a primeira semana inclusiva da Grande Florianópolis. Cerca de 260 empresas da Grande Florianópolis, que tem mais de 100 empregados, foram chamadas para as reuniões de sensibilização antes do evento. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, quase 24% do total da população. Aqui em Santa Catarina, o estudo apontou a existência de mais de 1 milhão de pessoas com deficiência, 21% da população do estado. Qual o tamanho, qual a dimensão deste tema aqui em Santa Catarina é o nosso assunto a partir de agora. Conversas Cruzadas hoje está na companhia do diretor jurídico da Fiesc, Federação das Indústrias em Santa Catarina, Carlos Kurz. Também nós recebemos chefe do setor de saúde e segurança no Ministério do Trabalho, Luciana Carvalho. O programa recebe ainda a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e coordenadora do evento, Késia Gonzalez. E ainda nós recebemos também Kátia Radevig, que é coordenadora do Centro de Educação e Trabalho da Fundação Catarinense de Educação Especial. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Como ponto de partida aqui, eu vou começar com a senhora, procuradora. Estas vagas, elas são preenchidas ou esse percentual não é respeitado aqui no estado de Santa Catarina? Boa noite, obrigado pela sua atenção. Boa noite, para nós é um privilégio estar aqui. É justamente porque às vezes há alguma dificuldade no preenchimento dessas vagas que nós estamos trabalhando em parceria, cerca de 35 instituições governamentais e não governamentais, e estamos então promovendo a Semana Inclusiva. Nós temos dados estatísticos que apontem que nós temos, por exemplo, tantas vagas, aí empresas com mais de 100 funcionários, de 2% a 5% de vagas destinadas para esse público específico, pessoas com algum tipo de deficiência e tal. O que é preenchido e o que não é preenchido? Ou é difícil de mensurar isso? O CAGED, né, do Ministério do Trabalho, e aí a Luciana pode falar melhor sobre isso, ele retrata a realidade da contratação. Pelos dados do CAGED é possível a gente saber quantas pessoas com deficiência estão contratadas, qual a função que elas desempenham na empresa, né? E também é possível, através desses dados, saber qual o número de pessoas que deveriam ter sido contratadas e não foram, tendo como base o número de empregados da empresa. Muito bem. Bom, e quais são os registros do Ministério do Trabalho, do CAGED, com relação a essas ocupações dos postos de trabalho? Boa noite. Bom, boa noite. Primeiramente, acho que nós aqui todos como grupo, né, agradecemos a oportunidade, a importância da imprensa para divulgar e para fazer esse evento ser um sucesso maior do que o que já foi ano passado, né? E a gente vê que os números de contratação, eles são ínfimos ainda, né? Nós temos um público de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, então pessoas que passaram por acidente de trabalho e acidentes e precisaram ser reabilitados, que chega aos 20% da população, e o que nós temos de população contratada aqui em Santa Catarina não chega a 1%, né? Então a gente já caminhou bastante do ano passado para este ano. A feira de emprego, ano passado, nós conseguimos uma taxa de empregabilidade para as pessoas com deficiência de 15,5% de contratações, enquanto o desemprego era de 7%. E esse ano nós vamos fazer uma semana inteira e a gente espera que, quem sabe no ano que vem, façamos um mês e depois não precisemos mais fazer, porque essas pessoas estão dispostas, elas são querem. Qualificadas, elas querem trabalhar.
a gente conseguiu combater muitos mitos com o evento do ano passado. Então, há pessoas no Cine da Grande Florianópolis, tem aproximadamente 700 pessoas com deficiência desempregadas procurando uma vaga de trabalho. Isso é Florianópolis? Grande Florianópolis. 700 pessoas. Isso, cadastradas no Cine, com deficiência, procurando uma oportunidade. Quando nós falamos pessoas cadastradas com algum tipo de deficiência, a gente está falando de qualquer tipo de deficiência? Nós estamos falando de todos os tipos de deficiência, e não só a física, mas a deficiência intelectual, auditiva, visual, de todos os tipos de deficiência, que sigam parâmetros da convenção, uma convenção de direitos humanos da ONU de 2007, recepcionada no Brasil em 2009, que tirou um pouco esse conceito de deficiência da pessoa e passou a ser considerada a barreira que ela enfrenta para conseguir uma colocação. Então, a pessoa, por exemplo, não ter uma falange, isso não é uma barreira representativa para ela não conseguir um emprego. Portanto, ela não está incluída na lei de cotas. Claro. Mas as várias deficiências, desde que, de acordo com a convenção, essas pessoas, sim. Perfeito. A senhora que já lida nesse tema há bastante tempo, no seu entendimento, onde é que está a grande dificuldade para a inserção desse público no mercado de trabalho? É resistência, é cultural, é logística? Onde é que está? Na realidade, né, a Fundação, através do Centro de Educação e Trabalho, nós fazemos inclusão de acordo com o tipo de deficiência da pessoa. Então, nós temos profissionais hoje que fazem o contato com a empresa, ou a empresa nos procura, nós vamos à empresa, realizamos sensibilização dentro das empresas para que esse profissional com deficiência possa adentrar a empresa. E o que a gente percebe nisso? Que hoje o preconceito ele está muito pautado na questão do desconhecimento. Sim. Então, as pessoas que estão nas empresas ou que conhecem alguma instituição que atende pessoas com deficiência, elas acabam ficando focados naquelas deficiências que dão mais prejuízos, né? E você hoje encontra pessoas com deficiência com um nível superior. O nível de escolaridade que é tão falado entre as pessoas com deficiência, ele é mais ou menos o mesmo que a população, né? Que o trabalhador brasileiro. Então, por exemplo, das inclusões que foram feitas pela Fundação, esse ano, 26% são pessoas com ensino médio completo. Né? Então, algumas adaptações na hora da atividade em si é que elas precisam ser feitas, né? Mobiliário, uma forma de explicar do que se trata a tarefa, e nós, na Fundação, temos profissionais que fazem isso dentro da empresa. Então, nós temos estado muito dentro das empresas, fazendo toda a parte de encaminhamento, de acompanhamento durante o período que for necessário e, inclusive, realizando sensibilizações, tanto com o grupo gestor da empresa, como com o profissional que vai lidar com essa pessoa. Essa inserção no mercado de trabalho para esse público, a senhora acredita que é mais fácil e ela se dá de uma forma, apesar de toda a dificuldade que foi relatada aqui, apenas em se enquadrando aqui no setor, na lei de cotas, ou pegando, por exemplo, aqui empresas com quadro funcional abaixo de 100 funcionários? Aí realmente é muito difícil ou não? Não, nós inclusive temos parceria com empresas que elas ultrapassam a cota, né? Então, se elas empresas com menos de 100 funcionários? Empresas com 100 funcionários que têm uma determinada cota. E ela contrata além da cota, né? E também nos relacionamos com algumas empresas que não têm 100 funcionários, mas que eles acabam contratando. E depois que isso acontece, eles vão percebendo que esse profissional é um profissional como qualquer outro. Eu conheço até 2 pessoas com deficiência que trabalham numa indústria aqui na Grande Florianópolis, e como o relato que eu recebi de quem trabalha e dos próprios 2 que eu conheço, é o seguinte: como o ambiente de trabalho ele fica melhor, né? Que há um ambiente que fica mais eclético, mais receptivo, mais tolerante, mais alegre, enfim.
fica diferente, né, o ambiente, né, com a presença de pessoas especiais também, né? Isso é um negócio interessante. Eu não sei se é a presença dessas pessoas, mas a partir do momento que você começa a lidar com a diferença, claro. Você acaba percebendo que, independente da pessoa com deficiência, aquele grupo já tem diferenças. Então, isso só fez com que fosse aguçado esse sentimento, poxa, nós já éramos diferentes entre nós, né? Essa pessoa só veio para que a gente percebesse Claro, isso. claro. Há boa vontade da indústria em receber pessoas com deficiência? Boa noite, obrigado pela sua atenção. Boa noite a todos, boa noite telespectadores. A nossa Constituição Federal, já no seu preâmbulo, ela abre referindo-se a uma sociedade que pretenda ser fraterna, pluralista e sem preconceitos. Esse é o espírito da Constituição. No próprio artigo 1º da Constituição está colocada a dignidade da pessoa humana e a solidariedade como fundamentos da Constituição. Nesse embalo, é um desejo não só dos empresários, mas de toda a sociedade brasileira, de realizar a inserção das pessoas com deficiência, dos diferentes, nas suas mais diferentes formas. Sucede que da intenção constitucional, da intenção de toda a sociedade, a efetivação dessa prática nem sempre é tão fácil e é tão simples. Porque exige, porque é vamos dizer assim, uma tarefa não só do empresário, mas de toda a sociedade, a compreensão para essa inserção. E eu não sabia desses números do Cine, mas de alguma maneira os empresários enfrentam dificuldades muitas vezes em encontrar os deficientes, as pessoas com deficiências aptas e dispostas, porque nós temos duas situações. A pessoa tem que estar disposta a trabalhar, ela tem que ter intenção, o livre-arbítrio, eu quero participar, ou ele ou a família, e depois ela tem que ter a qualificação para isso. Não resta a menor dúvida que os exemplos dão conta que as pessoas inseridas corretamente são exemplos de bom desempenho nas empresas públicas ou privadas. Mas o que se verifica na prática é que nem sempre há essa disponibilidade. Muitas vezes as empresas procuram e não conseguem encontrar. E às vezes encontrando não tem a qualificação necessária e aí é necessário todo um processo para que isso se realize. E projetos como esse, ações como essa que estão sendo desenvolvidas, de aproximação, né? São essenciais para que a gente possa conhecer, como disse o doutor, aproximar e realizar efetivamente na prática esse desejo de todos, né? Porque imagina uma sintonia fina que se dá, que tem que acontecer na hora da contratação, porque a empresa ela tem a sua contrapartida social que tem que ser dada, mas ela tem o foco no resultado, no lucro, enfim. Se nós temos de um lado 700 trabalhadores com algum tipo de deficiência... Só no Cine, cadastrados e que estão querendo trabalhar, estão procurando emprego. De outro lado, a indústria enfrenta dificuldade para identificar onde é que estão esses trabalhadores, diz o senhor, com a habilitação para trabalhar naquela vaga que está sendo ofertada. Eu poderia dizer com tranquilidade que aqui na Grande Florianópolis, né, onde a gente tem trabalhado em parceria com diversas instituições já há algum tempo, eu poderia elencar no mínimo cinco instituições, além do Cine, né, que fazem esse trabalho de inclusão. Né? Então, eu acredito que aqui na Grande Florianópolis, essa preocupação, essa preocupação do empresariado não precisa ser tão acentuada. Se for procurar nesses lugares, aí além da fundação, eu poderia citar a Flodef, poderia citar a SIC, poderia citar o INSS através da reabilitação profissional, né? Muitas vezes o trabalhador ele sofreu um acidente de trabalho na própria empresa, né? Sim, obviamente, e quando chega na hora de readaptá-lo, há uma certa dificuldade de que a empresa aceite aquele próprio trabalhador que se lesionou na própria empresa. E esse trabalhador, ele pode preencher essa vaga. Mas por força de lei, ele não tem a sua estabilidade? Como é que funciona isso? Sim, mas ele passa por todo um processo no INSS e chega um momento em que
os próprios peritos do INSS entendem que ele está apto a voltar ao mercado de trabalho. Não, em muitas ocasiões, não necessariamente na mesma atribuição que ele tinha antigamente. Na mesma empresa, mas não na mesma atribuição. Por alguma limitação que ele sofreu com um acidente de trabalho. Então, ele precisa ser readaptado. Esse trabalho de ir lá e verificar onde ele pode trabalhar, o INSS faz. Sim. E outras instituições, como a Fundação, também colaboram nesse sentido, de verificar o ambiente de trabalho e verificar onde aquela pessoa pode ser incluída. Tá, né? mas e se de repente não há vaga na empresa, ou se não há necessidade para aquele posto que ele estaria apto a trabalhar, porque no anterior ele não teria mais condições físicas para tal? Como é que se faz? Eu posso responder? Pode. É porque até foi uma parceria, e eu faço esse agradecimento de coração à doutora Késia, que nos convidou a participar de uma ação em relação a uma empresa que tinha necessidade de cumprimento de cota, e ela disse que encontrava dificuldades. A gente fez uma pesquisa no site do Ministério do Trabalho, um programa nosso interno, e verificamos que essa empresa tinha acidentado diversos trabalhadores. E a legislação, ela não exige que essa empresa que mutilou o trabalhador o recontrate. Até porque pode haver situações em que não vai ter uma função na própria empresa que ele possa ocupar, mas tenha em outra empresa. Então, ele faria essa reinserção em outra empresa. Ele teria, sim, a estabilidade, isso de forma tranquila. Tá, mas como assim estabilidade numa outra empresa que não aquela que ele se acidentou? Não, se ele conseguir a recolocação na própria empresa, né, ele tem, quando retorna um acidente de trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade. Tá. Em algumas situações, é possível a gente quebrar o vínculo desde que ele entre em outra empresa, porque às vezes ele está apto ao trabalho, mas na empresa de vínculo ele não tem uma atividade que ele possa fazer. Mas a prática que nós vemos é que ele tem sim condição de retornar à mesma empresa de vínculo, mas que há um preconceito, e a empresa que mutilou, né, que tem a função social de fazer essa readaptação, não faz. Então é realmente uma vergonha. E muitas vezes esse trabalhador que já tem a qualificação tem um interesse, porque ele cumula o salário na empresa mais o auxílio acidente. Bom, agora nós vamos para o intervalo. Como é que funciona a questão da avaliação de 2% a 5% das vagas destinadas a pessoas com deficiência? Isso é em função do volume de trabalhadores? Enfim, daqui a pouco nós iremos entender um pouco mais. Vamos para o intervalo e até já.